Síntese do profeta Isaías, o item 36 do livro, a doença de Ezequias e a sua cura maravilhosa, estudando Isaías 38, versículo 1 a 22. Bom, o versículo 1 diz: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Foi a ordem de Deus através do profeta. Segundo o relato de 2 Reis 20, versículos 1 a 21, e 2 Crônicas 32, versículo 24 a 33, esta enfermidade aconteceu no 14º ano de Ezequias, ou seja, seria o ano 701 a.C. E este foi também o ano da invasão de Senaqueribe. Não temos nestes textos da Bíblia, né, indicação para dizermos que a doença aconteceu em plena invasão assíria ou se aconteceu após a invasão assíria. Ou se aconteceu após a vitória sobre o exército de Senaqueribe. Mas em qualquer das duas situações seria uma grande tristeza. Em plena tentativa de invasão, seria triste porque Judá ficaria sem seu comandante em um momento tão importante e sem descendente, né? Se foi após a tentativa de invasão, seria triste porque este era um momento para acentuar o avivamento em Judá, que aquele foi um grande livramento. Tá bom? Você tem o maior exército do mundo, tá bom? Cercando seus muros, os cidadãos ouvindo as palavras de afronta, né? E de repente esse exército é destruído pelo anjo do Senhor, porque o profeta anunciou, né? Certamente aquilo foi uma notícia notória. Olha, o rei mandou uma mensagem para o profeta Isaías, e o profeta Isaías disse que eles não entrarão nessa cidade. E aconteceu aquela mortandade. Então, era algo para o povo despertar, né? Então, ao que parece, aconteceu logo após a invasão. A Bíblia não declara, mas o historiador judeu Flávio Joséfo, ele diz que logo depois ele adoeceu. Veja, Flávio Joséfo diz o seguinte: algum tempo depois, Ezequias ficou tão doente que os médicos de todos os seus familiares perderam a esperança de que se salvasse, tá bom? E Joséfo também fala da tristeza, né, que seria morrer sem um descendente. Ele diz: mas não era isso o que lhe causava maior sofrimento. Sua grande dor era que, não tendo filhos, a sua descendência terminaria com ele, e o trono passaria a outra família. Se você tiver o livro, né, História dos Hebreus, de Flávio Joséfo, está na página 446. É um livro interessante para vocês acompanharem a leitura bíblica. Claro, ele não é inspirado por Deus, mas é uma fonte histórica confiável. Bom, então, no versículo 5, Isaías diz, né: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Então Deus promete acrescentar 15 anos a Ezequias. Tá bom? Ezequias reinou 29 anos. Destes 15 anos foram acrescentados pela palavra do profeta. Ou seja, confirmando que isso aconteceu no 14º ano do seu reinado. Ou seja, no mesmo ano que Senaqueribe invadiu. Tá bom? Então, ali próximo do ano 701, já que Ezequias começou a reinar no ano 716. Pois bem, agora explicando sobre a questão de morrer sem um filho. Vocês vão fazer uma leitura das duas genealogias de Jesus, em Mateus e em Lucas, para você poder entender e responder a seguinte pergunta: será que a descendência, tá bom, de Isaías, desculpa, a descendência de Davi seria interrompida e o Messias não teria como nascer? Porque pela profecia ele seria da raiz de Jessé, que é o pai de Davi, né? Ele seria descendente de Davi. Será que a genealogia de Davi seria interrompida? Não, você vai fazer o seguinte: quando você lê essas duas genealogias, Mateus capítulo 1 e Lucas capítulo 3, você vai observar que existe uma diferença entre as duas genealogias. A genealogia de Mateus aparece Ezequias, porque ele segue
os descendentes de Davi através de Salomão, e assim percorrendo todos os reis, né, de Judá que aparece no livro dos reis e aqui no livro do profeta Isaías. Mas a genealogia de Lucas, ela é interessante porque ela não segue os descendentes de Davi através de Salomão. Ela segue os descendentes de Davi através de um irmão de Salomão chamado Natã. Aí você pergunta o seguinte, mas como assim? José, ele pode ser descendente de dois homens ao mesmo tempo? É claro que não. José era descendente de um homem, tá bom? Porém, observe, José, ele não era, na verdade, pai de Jesus. Tá bom? Se você abrir a sua Bíblia em Lucas, capítulo 3, versículo 23, você vai ver que o pai de José ali se chamava Eli. E quando você abrir em Mateus, capítulo 1, versículo 16, você vai ver que o pai de José ali se chama Jacó. Porque, na verdade, a genealogia de Mateus é a genealogia de José e seu pai chamado Jacó, que segue até Salomão e até Davi. A genealogia de Lucas interpreta-se como sendo a genealogia de Maria. Então Maria era descendente de Davi através de Natã. E Maria é mãe de Jesus. José não é pai de Jesus. Jesus, geneticamente, ele trazia características de Maria, tá bom? Ele não trazia características de José. Então, a genealogia de Lucas apresenta a genealogia de Maria. Certamente, apresentar uma genealogia diferente, para mim, isso é trabalho do maior gênio teológico do Novo Testamento, que é o apóstolo Paulo. Né? Lucas trabalhava com o apóstolo Paulo deve ter instruído ele, olha, não pegue a genealogia, tá bom, de José, pegue a genealogia de Maria. Então, nós temos, através da genealogia de Maria, a informação de que Ezequias não está entre os ascendentes de Jesus, tá bom? Então, se a linhagem de Ezequias ali fosse interrompida, não afetaria o Messias. O Messias nasceria através da genealogia de Maria.